Deus, aleluia. Quero saudar a todos os amados amigos, irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos de volta mais uma vez aqui na live A Voz da Liberdade para transmitir a palavra de Deus. Hoje Deus tem colocado no meu coração uma palavra a qual eu quero compartilhar com todos vocês que nos ouvem, que nos seguem através dessa live A Voz da Liberdade, que é um canal de bênção a qual Deus tem abrido diante de nós. E assim esse evangelho é propagado, chega até a sua casa, alcança aí as outras demais pessoas através das redes sociais. Hoje eu quero falar um pouco a respeito de Jeremias, quando Deus convida ele para que ele possa descer até a casa do oleiro, porque ali Deus queria mostrar para ele algo interessante. Então você que nos ouve nesta tarde de domingo, fique conosco nesta live, ouvindo esta palavra, porque Deus ele quer falar com você através do Espírito Santo, mediante esta live A Voz da Liberdade. No livro de Jeremias, no capítulo 18, no versículo 1 a seguir, nós se deparamos então aí com a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. A palavra diz bem assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Glória a Deus, aleluia. Então esta é a palavra qual eu quero compartilhar com vocês nesta tarde de domingo, que diz a respeito do barro e o vaso, que estava ali sendo pronto sobre as rodas na casa do oleiro. Glória a Deus, que Deus tem nos orientado através da sua palavra a maneira que ele trabalha na vida do ser humano. Nós temos já conosco aí nos ouvindo, o pastor Edgar. Muito obrigado aí, meu irmão. Que Deus continue abençoando a sua vida, E também agradeço aí por participar aí do nosso trabalho aqui na live A Voz da Liberdade. Então, meus amados, isso é um canal de bênção que Deus tem abrido, na vida de todas as pessoas, de todos os irmãos que ouve a palavra de Deus. Então nós vamos entender aqui, dentro desse termo de vaso, o significante de quando a gente devemos então dar ouvido aí à palavra de Deus, Então são coisas que chamam-nos a atenção. Quando olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, exatamente aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, então nós se deparamos então
dentro da leitura que Deus chama a atenção do profeta Jeremias e convida ele para que ele descesse até a casa do oleiro, porque ali Deus tinha algo extraordinário para mostrar para o profeta. Naquele tempo, o profeta estava passando por momentos difíceis, porque o povo ele não dava ouvido mais à voz do profeta, né? Então o povo estava cada vez mais se corrompendo aí nas suas práticas, nas suas maneiras que achava que era o correto. Mas cada vez eles estavam se afundando aí em um caminho sem volta, em um caminho tortuoso. Mas nós vemos agora Deus então mostrando algo interessante para o profeta Jeremias, né? Mostrando algo sobrenatural. Quando o profeta Jeremias ele chega ali à casa do oleiro, então ele ouve a voz de Deus e contempla com teus olhos a obra do oleiro. Naquele momento, então, dá-nos entender como Deus trabalha. O barro, ele ali está sendo amassado para a formação de um vaso. Mas Deus convida um vaso para que possa ouvir a voz que Deus estava transmitindo para ele, e ele contempla com teus olhos o barro sendo amassado para a fabricação de outros vasos. Meus amados, a coisa é tão interessante dentro desta palavra, que Deus ele fala com o vaso, mas não fala com o barro. Quando Deus está falando com o vaso, está falando com o profeta Jeremias. E quando o profeta Jeremias está ouvindo a voz de Deus, está contemplando o oleiro ali, fabricando-se outro vaso. Mas aquele outro vaso ainda estava em formação, era um barro. Mas aquele barro estava tomando forma, estava se entrando em um processo de moldura, quando ele se quebra na mão do oleiro. E Deus então também trabalha desta forma. Assim como o oleiro não desistiu daquele barro, que ainda estava em processo de se tornar-se vaso, que se quebrou nas suas mãos, então ele apanha de novo aqueles cacos de barro e começa então a amassar. E quando aquele barro está ali amassado, então começa a nova formação, formando de novo um novo vaso, para que Deus pudesse então falar com ele. Assim estava Israel na época do profeta Jeremias. Deus falava com os profetas, mas não havia condições de falar com o povo de Israel, porque o povo de Israel não dava mais ouvido à voz de Deus. Então aquele barro que era Israel precisava passar-se por uma moldura, precisava passar então por um processo, e esse processo não demorou-se muito tempo. Então esse processo chegou rápido na vida do povo judeu, na vida do povo de Israel. Mas coisas interessantes. Então Deus falando com o profeta e disse: não pode eu porventura fazer assim com a casa de Israel? Porque Deus já estava orientando o profeta Jeremias que aquele povo ia ser massado, aquele povo ia ser massagado para entrar-se num processo de uma transformação. Não demorou-se muito tempo
Então, eles foi levados-se à Babilônia, e ali passando por 70 anos, amassado, asilado, ali sendo subordinado pelo povo babilônico. Então, passando-se esse período, esse tempo, então agora eles começam ali a ser pisado, massado, macegado. Quando ele passa por esse tempo, por esse processo, então eles é permitido agora para que eles voltem novamente para suas casas, para que eles voltem novamente para Jerusalém, para que eles voltem de novo para a sua terra. Quando eles voltam, agora eles já voltam em forma de vaso, ouvindo-se a palavra de Deus, ouvindo-se a voz de Deus. Quando eles chegam em Jerusalém, a cidade que estava em ruína, a cidade que estava detonada, agora eles começam a edificar a cidade, eles começam a preparar-se o terreno, eles começam a arrumar ali agora o ambiente para que eles possam se sentir-se bem, livre, à vontade, em forma harmônica. Então, ali, agora que ele já havia passado por aquela moldura toda, agora já sendo vaso, eles agora constituem novamente a cidade de Jerusalém. E não fica só por aí, eles também fazem um concerto nos altares, ele faz um concerto também na casa de Deus. Eu quero dizer para você nesta tarde que às vezes tem coisas que nos levam a sofrer por falta de um bom senso, por falta de uma boa escolha. Tem coisa que nos leva a ser ao prejuízo, porque ainda às vezes damos ouvido aos lados das consequências, mas Deus ainda usa de misericórdia, mesmo que passamos por um período de correção, mesmo que passamos aí pelas rodas do oleiro, mesmo que passamos aí por momentos difíceis, Deus não esqueceu de ninguém, Deus não esqueceu de você, Deus te guardou até aqui, para que você possa então refletir e que caias em si, que você necessita de ser cheio e cheio da palavra de Deus. É para isso que você é vaso. O vaso, ele é para ser cheio e cheio da palavra de Deus. O vaso, ele não pode ser vazio. O vaso, ele tem que estar ali transbordando-se de paz, de harmonia, de regozijo, porque isso é a palavra de Deus. É isso que eu estou profetizando na sua vida nesta tarde. É isso que eu estou profetizando para você, que você seja cheio de bênção, seja cheio de paz, de alegria e de harmonia, porque Deus, ele pode até te amassar, ele pode até te provar, mas depois da prova, você é um vaso aprovado, você é um vaso de honra, um vaso que pode ser cheio de coisas interessantes, de coisas que mudam-se a vida das pessoas que estão em sua volta, de conselhos. Você pode ser um vaso de paz, de harmonia, que possa transmitir esta alegria para os outros demais que andam-se em conflito com a vida. Então você, meu amigo, você, meu irmão que nos ouve nesta tarde, você que ouviu esta palavra a qual o livro do profeta Jeremias nos cita neste momento na Bíblia Sagrada. Então o profeta Jeremias, ele foi ali ao pedido de Deus para ver o que o oleiro estava fazendo e para ouvir o que Deus estava falando com ele. Então, o melhor lugar para que você possa ver os milagres acontecendo, para que você possa ver vida sendo transformada, para que você possa ver ali a verdadeira comunhão, é na casa do oleiro, é na casa do Senhor. Ali você vai poder ver e vai poder ouvir a voz de Deus.
Então você já está sendo meu convidado para ouvir, né, a palavra de Deus e para ver as obras que Deus faz. Não importa o tempo que você vai escolher nesta noite, desde quando fale a verdade, que pregue a Bíblia Sagrada, né? Que pregue a sã doutrina, a doutrina bíblica. Então esse é o lugar. É ali que você vai ouvir a palavra do Senhor. É ali que você vai contemplar o oleiro trabalhando. É ali que você vai ouvir as promessas de Deus para a sua vida. Muito obrigado por nos tolerar até aqui. Logo em breve estaremos de volta novamente aí com a live A Voz da Liberdade, trazendo esta palavra para você, para o seu coração. Que Deus continue te abençoando de uma forma maravilhosa. É o que eu desejo ao seu coração. Em nome de Jesus. Fique todos na paz, fique com Deus. Amém.